Lojinha do Professor, onde você encontra camisetas e canecas exclusivas com temática histórica e judaica. Link da descrição do vídeo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Professor Responde aqui do canal, em que no vídeo de hoje eu irei responder a uma das muitas perguntas referente aos dois vídeos anteriores, em que eu abordei aqui com vocês sobre temas voltados à sexualidade dentro da cultura e da tradição judaica. E uma destas muitas perguntas que surgiram, que também foi uma pergunta elaborada por diversos dos inscritos aqui do canal, é se o judaísmo considera de que existam diferenças entre a masturbação masculina e a feminina. Mais especificamente, perguntas relacionadas se existem então diferenças na gravidade deste que é considerado por muitas religiões como sendo um pecado. E a resposta para esta pergunta é de que sim, o judaísmo considera que existem diferenças entre a masturbação masculina e feminina. Isto mais especificamente por conta de um dos considerados pecados mais graves da Torá pelo Shulchan Aruch, que é o derrame de sêmen em vão, também chamado em hebraico de Zera Levatalá. Esse derrame de sêmen em vão é aquilo que nós encontramos mais especificamente na Torá escrita, no livro de Gênesis, no capítulo 38, verso 8 a 10, sobre Onam e Tamar, em que ao cumprir a lei de levirato, que deveria ser cumprida então pelo cunhado, quando morria o seu irmão para dar continuidade à sua linhagem, ele, ao se unir com a sua cunhada, ele derramava o seu sêmen no chão. Isso significa que ele praticava o coito interrompido. E é por isso que a tradição judaica, por durante boa parte da história, considerou que a masturbação seria considerada como a prática do onanismo, por conta dessa passagem de Onam e Tamar. Mas aqui algo que é bem interessante de salientar é que nem todos os rabinos durante a história concordaram com essa opinião, que é considerada como a majoritária. Como, por exemplo, o Rambam Maimônides, que considerava de que esta passagem de Onam e Tamar, especificamente, estava se referindo à prática do levirato, que não estava sendo cumprida, e também ao coito interrompido, que era o motivo de que a prática de levirato não estava, então, acontecendo, e por conta disso é que deveria ter havido uma punição por parte de Deus. Com isto, Rambam Maimônides, assim como vários outros rabinos por durante a história, consideraram de que, apesar de o derrame de sêmen em vão ser considerado algo pecaminoso pelos rabinos, não deveria ser algo punitivo, por conta de que a Torá, em sua forma geral, não coloca nada específico sobre a masturbação, como, por exemplo, também outras referências à sexualidade humana que nós encontramos no livro de Levítico, e lá se fala apenas de impurezas pelo derrame de sêmen, e essa impureza não especifica se é a masturbação ou se é simplesmente a impureza referente a uma prática sexual comum. Ambas as duas formas, quando há o derrame de sêmen, a pessoa, o homem ou a mulher que também teve contato durante a relação sexual, devem ser considerados como ritualmente impuros até a tarde e então fazerem um banho ritual para serem novamente purificados. Mas a Tanar é considerada por vários rabinos, assim como Rambam Maimônides, não especifica em nada sobre a masturbação. E é por conta disto que também muitos rabinos consideram de que, apesar de o Shulchan Aruch considerar de que a masturbação é algo tão grave quanto assassinar uma pessoa, que isto deveria ser compreendido apenas em seu sentido alegórico e metafórico, no intuito de assustar o homem para a gravidade deste pecado, mas que não deveria então ser punido por conta de cometer a masturbação. E é por conta disto, de não haver o derrame de sêmen em vão, que no caso das mulheres é considerado como não sendo algo tão pecaminoso. No entanto, muitos rabinos também consideram como sendo algo proibitivo a masturbação feminina por conta de necessariamente envolver certos pensamentos sexuais e libidinosos com outros homens. E isso é considerado como sendo algo proibitivo na tradição judaica. E é por isto que o judaísmo ortodoxo, de uma forma geral, proíbe tanto a masturbação masculina quanto a feminina, sendo que a masculina possui uma gravidade muito maior por conta de Zera Levatalá, o derrame de sêmen em vão. Agora, algo que é também bastante interessante de salientar também é de que outras correntes do judaísmo moderno, eles têm alguns aspectos divergentes com relação à masturbação, certos contrastes então com a opinião do judaísmo ortodoxo, como é o que acontece com o judaísmo reformista
humanista e reconstrucionista de uma forma geral. Isto porque essas correntes do judaísmo consideram de que deveria ser considerado proibitivo, naquela época para os judeus, de uma perspectiva histórica, porque boa parte da cultura humana considerava de que no sêmen do homem estava contido a totalidade do ser humano, como se fosse a semente de uma planta. Quando se coloca na terra, então, faz o desabrochar de uma nova árvore ou de uma nova plantação. Então era mais ou menos como se o sêmen tivesse contendo certos homúnculos, como se fossem pequenos homens. E é por isso até mesmo que muitos rabinos consideram de que foi o que motivou o Shulchan Aruch a considerar de que fosse o assassinato de uma pessoa ou o derrame de sêmen em vão, por conta de se considerar de que ali estava a totalidade de um ser humano. Já com o advento das ciências modernas e as pesquisas relacionadas à reprodução humana, hoje se sabe de que o sêmen ele não é capaz de gerar uma pessoa sozinho. É necessário também haver a parte da mulher, o óvulo. Então, 50% corresponde ao espermatozoide e outros 50% correspondem àquilo que vem da mulher para se formar uma nova vida humana. E é por conta destas pesquisas que o judaísmo reformista tem então uma perspectiva diferente a respeito da masturbação, não a considerando nem proibitiva e nem pecaminosa. Até mesmo muitos dos judeus reformistas, muitas comunidades em particular, consideram até mesmo que a prática da masturbação, seja ela a masculina ou feminina, é algo que deveria ser encarado como natural, porque se observa também em outras espécies de animais. No entanto, de uma forma geral, os judeus reformistas consideram de que é uma prática que não deve ser aconselhada para os jovens. Os jovens, então, devem estar ocupados com outros afazeres para que não fiquem pensando em atividades sexuais o tempo todo, algo que também é muito semelhante a várias considerações dos sábios rabínicos ao longo da história. Então é basicamente esta a diferença e o contraste que existe entre a corrente judaica ortodoxa e a corrente judaica reformista dentro do judaísmo. Mas aqui cabe salientar também de que, de uma forma geral, o judaísmo, seja ortodoxo ou reformista, consideram então que a masturbação não deve ser uma prática aconselhável ou corriqueira por parte dos judeus. Com isto, nesta mesma linha de pensamento sobre o derrame de sêmen em vão, algumas outras perguntas também que surgiram desses últimos 2 vídeos que foram muito interessantes é com relação ao tratado talmúdico de Nedarim 20b, em que no último vídeo eu expliquei a vocês de que a cultura e a tradição judaica considera de que as relações sexuais devem ser feitas de uma forma livre. Não existem regras para a prática sexual desde que o casal esteja de comum acordo. E por conta disso é que surgiram muitas dúvidas referentes também a se a masturbação mútua ou se o derrame de sêmen em vão durante a relação sexual deveria ser permitido ou não, assim como também utilizar-se de preservativos, se isso não deveria ser considerado também como um derrame de sêmen em vão. Mas então, sobre essas práticas relacionadas ao coito interrompido, sobre o levirato e mais ainda sobre Onã, é o que nós vamos examinar com um pouco mais de profundidade ainda no vídeo posterior a este. Então, para aqueles que querem saber ainda mais a respeito deste tema e não são inscritos aqui no canal, convido a se inscreverem e não perderem então os próximos vídeos que estão vindo, em que eu irei elaborar com um pouco mais de profundidade e vamos ver também as discussões rabínicas no Tratado de Yevamot 34b e também outras partes do Shulchan Aruch sobre essas questões relacionadas ao Tratado Talmúdico de Nedarim 20b, que muitas vezes levanta certas questões bem interessantes e curiosas e que fazem parte também da cultura judaica. Com isso eu agradeço então a muitos dos que acompanharam a mais esse vídeo, aqui deixando o meu perdão por não ter elaborado o vídeo anteriormente, isto porque agora ao final do ano de 2017 foi bastante corrido aqui com relação aos trabalhos, mas espero agora em janeiro já estar conseguindo produzir com mais frequência os vídeos aqui para todos vocês, especialmente para os apoiadores que tanto ajudam aqui o desenvolvimento do canal. E para aqueles também que querem se tornar apoiadores aqui, convido a conhecerem a plataforma do Apoia-se, que está ali, o link ali embaixo, assim como também a lojinha do professor, adquirindo produtos exclusivos e ajudando aqui o canal também a crescer e se desenvolver a cada vez mais, levando conhecimento a todas as pessoas de uma forma gratuita através aqui do YouTube. Com isso eu agradeço muito a todos e nos vemos até a próxima.